A rede das estruturas da gestão eleitoral na África Ocidental apresentou aos Estados-membros da CDAO o guia de apoio eleitoral para poderem organizar e planificar melhor as suas eleições em tempos da pandemia da Covid-19. O estudo foi elaborado pela EUCONEC, que é a rede de órgãos eleitorais da CDAO, e já está traduzido, portanto, em 3 línguas, e penso que será um instrumento de apoio, sobretudo para Cabo Verde, que vai às eleições no dia 18 de abril. Mas, para além da apresentação do estudo, teremos momentos importantes, que é a partilha de experiência com os países da CPLP, como é o caso de Portugal e de Brasil, que realizaram recentemente eleições em contexto de pandemia e que têm certamente muitas experiências a partilharem conosco. Também teremos a participação de países da francofonia. O estudo apresenta medidas dirigidas a vários atores, como avança a presidente do Conselho Administrativo da Rede de Estruturas de Gestão Eleitoral Nacional da CDAO. Apresenta-nos propostas, sobretudo, de como planificarmos as nossas atividades durante todo o processo, inclusive recomendações para os partidos políticos também, as medidas que devem ou que podem implementar para mitigar o risco de transmissão de vírus durante a campanha, e para a Comissão Nacional de Eleições também. O estudo também ainda traz diretrizes como podemos fazer esta planificação, partindo do pressuposto de que estaremos sempre numa situação de risco. O seminário contou com a participação do Diretor Nacional da Saúde, que fez o ponto da situação da Covid-19 em Cabo Verde, as perspectivas da sua evolução até 18 de abril e apresentou as recomendações para evitar a propagação da doença. Desta feita, Jorge Barreto espera a colaboração de todos para que a situação mantenha estável. No período antes da campanha eleitoral, há que haver um reforço da sensibilização dos eleitores, da população de forma geral, com os eleitores, incluindo, porque se nós não adotarmos as medidas de prevenção, a situação epidemiológica do país poderá alterar e piorar, e aí dificulta ainda mais a realização das eleições. Na altura da campanha eleitoral, os partidos políticos vão ter, mais uma vez, uma grande responsabilidade, tanto na forma como vão fazer essa campanha, evitando ao máximo situações que possam facilitar a propagação do vírus, mas também sensibilizando sempre os simpatizantes. Quanto às pessoas que estiverem contaminadas ou em situação de isolamento no dia das eleições, a presidente da CNE defende que o ideal seria haver medidas legislativas para equacionar que estes eleitores pudessem votar. Era uma medida que nós pensamos que seria bem recebida e tornaria o processo efetivamente mais participada e mais inclusiva. Mas isto só dependerá, portanto, do Poder Legislativo e não de uma medida administrativa da Comissão Nacional de Eleições. Daí, portanto, o apelo aos parlamentares, mas também aos partidos políticos para analisarem. Entretanto, o Diretor Nacional da Saúde não aconselha esta prática devido ao risco que acarreta. Não é recomendação permitir que as pessoas saiam para fazer qualquer atividade, normalmente ir votar, porque há um risco de propagação da infecção. Infelizmente, são os tempos que nós vivemos e teremos que ter muita cautela. Medidas e recomendações que devem ser respeitadas para as eleições legislativas de 18 de abril, evitando o aumento da contaminação do vírus SARS-CoV-2 no país.